Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, das 5 às 5h30 da tarde do domingo, pôr do sol do primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o dia da ressurreição. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Pela 27ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o argumento doloroso do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 59 programas e ao tema do inferno com este 27 programas. No programa anterior abordamos a pena dos sentidos. O inferno tem 2 tipos de penas. O primeiro, citado no parágrafo 1057 do Catecismo da Igreja Católica, a principal pena do inferno, que é o eterno afastamento de Deus, a pena de condenação. Mas além da pena de condenação, e a ela já dedicamos 3 programas, e remeto você, telespectador, internauta, a assistir aos programas anteriores, também existe a pena dos sentidos. Essa pena dos sentidos, ela é traduzida em imagens metafóricas utilizadas no Antigo e Novo Testamento, mas principalmente nos discursos de Jesus, com as seguintes expressões: trevas, choro, ranger de dentes, vermes que não morrem, fogo ou mar de fogo e de enxofre. E esse vai ser o argumento de hoje. Talvez a imagem mais hedionda, mais pavorosa e a mais completa para descrever o que significa a expressão pena dos sentidos. Fogo, fogo eterno. Mar de enxofre. Enxofre é um elemento da natureza que tem um cheiro repugnante e ele também é inflamável e evoca uma realidade de mal-estar, de choro, de angústia e de aflição. É algo inflamável. Pois bem, e para nós compreendermos essas imagens, estamos pedindo a ajuda de um grande teólogo, talvez um dos maiores do Brasil, certamente do seu tempo, já falecido, meu professor de escatologia, essa parte da teologia que trata das coisas derradeiras, que integram o último artigo do Credo, Creio na Vida Eterna, Dom Estevão Bittencourt. A sua famosa obra A Vida que Começa com a Morte, ele descreve minuciosamente, dentre tantas outras abordagens impecáveis, essas imagens que sintetizam, que ilustram a pena dos sentidos. Com a palavra, Dom Estevão Bittencourt, explicando o que significa essa expressão fogo. Dentre todas essas já citadas, a expressão mais importante. O fogo é, de todas as penas, a que mais frequentemente se recorre nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, e por isto, a que mais detida atenção merece. De que natureza é o fogo do inferno e que ação lhe cabe? Antes do mais, diga-se que não é fogo comum, pois tem as propriedades de queimar sem consumir e de nunca se apagar. Positivamente, seria difícil definir a sua natureza. A ciência moderna ensina que numa substância corpórea, o calor resulta de vibrações moleculares aptas a produzir a sensação contínua de queimadura. Poder-se-ia conceber no inferno um corpo dotado de tais vibrações a agir sobre os réprobos, isto é, os condenados? A pergunta de Dom Estevão não traz resposta, porque se trata de uma mera conjectura. Porém, me permita aqui na linha de Dom Estevão tentar descrever essa realidade horrenda. Eu repito, é uma mera conjectura. E qualquer pessoa que tente, qualquer teólogo que ouse
apresentar uma resposta, ela será sempre uma opinião, porque não estivemos lá, não temos uma revelação de Deus Todo-Poderoso sobre esse sofrimento terrível, se bem que algumas pessoas, alguns videntes tiveram o privilégio, entre aspas, não deixa de ser privilégio, porque se Deus permitiu e veio de Deus, é bom e foi bom para eles e é bom também para nós que lemos, que sabemos com alguns detalhes essa realidade do inferno. Santa Teresa de Ávila teve uma visão do inferno, os pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco tiveram uma visão do inferno e descreveram isso. Pois bem, a imagem da sarça ardente, uma árvore que queimava e não se consumia. Os padres da igreja, essa experiência teve Moisés no monte. Ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu futuro sogro, seu sogro já, e ele viu uma azinheira, um espinheiro, uma árvore chamada sarça, ela queimava e não se consumia. Ele presenciou uma árvore pegando fogo, mas pegando fogo sem queimar. Queimava e não destruía. Esse fogo os padres da igreja viram como uma alusão ao Espírito Santo, que em Pentecostes desceu sobre os apóstolos e a Virgem Maria e os discípulos sob forma de língua de fogo. Uma alusão ao Espírito Santo, uma alusão ao fogo abrasador do amor de Deus. Eu vim trazer fogo à terra e como eu gostaria que ele já estivesse aceso, dirá Jesus. Mais na frente, Jesus falava exatamente deste incêndio de amor e de misericórdia que ele haveria de manifestar pelo seu mistério de morte e ressurreição e também a efusão do Espírito Santo, também tratado sob a forma de fogo, Pentecostes, isso é clássico. Mas a ação de Deus na nossa vida, ela não consome, não destrói, antes ela solidifica, ela conserva, ela eterniza, por assim dizer, a presença de Deus em nós e nós vivemos sempre nele, enfim, é o fogo da sarça ardente que não consome, que não destrói a sarça. Uma imagem bem remota do agir de Deus na nossa vida, que poderia também se enquadrar naquela expressão do apóstolo Paulo, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, Cristo em nós é como que um incêndio da presença, da santidade, da beleza, da graça do Redentor na nossa vida pela força do Espírito Santo. Inverter isso e numa desproporção completa, num completo antagonismo, o fogo do inferno, fogo de sofrimento, de angústia, de aflição, de revolta, que não acaba, que nem consome, isto é, a alma unida ao corpo ressuscitado do condenado sempre existirá, o corpo unido à alma, o corpo ressuscitado do condenado jamais deixará de existir, e ambos, corpo e alma, abrasando-se de revolta, de ódio, de angústia, de aflição, de desespero, de vazio anterior, de blasfêmia contra Deus. Talvez essa poderia ser uma das explicações para esse fogo do inferno. Em todo caso, é uma mera conjectura, como tantas outras. Nunca houve uma definição exata da igreja sobre essa realidade, isso é deixado pela igreja prudentemente e sabiamente para a reflexão dos teólogos, para as proposições, e já tivemos isso, várias propostas, várias alternativas, várias formas de se explicar, várias tentativas de se explicar esse fogo por tantos doutores da igreja, por tantos santos, por tantos místicos. Em todo caso, avancemos com Dom Estevão sobre a explicação
desse fogo externo e interno, exterior e interior ao corpo e à alma dos condenados. Continuemos. Quanto ao modo de agir de tal criatura, novo problema se põe. Como pode o fogo corporal ter efeito sobre as almas separadas de seus corpos e sobre os espíritos puros que são os demônios? Brevemente, eis o que propõe a sentença mais aceita. Letra A. O fogo corporal, sendo de categoria inferior à do espírito, só pode agir sobre este a título de instrumento da justiça divina, instrumento que Deus proporciona especialmente a tal efeito. E B. Elevado pelo Criador, o fogo do inferno assim age sobre as almas. Como o fogo ordinário coíbe o homem, impedindo sua locomoção, assim o fogo do inferno acarreta para o espírito coibição ou ligação. Mais precisamente, todo espírito separado do corpo tem o poder de aplicar inteligência e vontade aos objetos que bem lhe agradem. Ora, Deus permite que no inferno tal liberdade sofra restrição por parte do chamado fogo, a fim de punir as desordens de uma liberdade desenfreada. O fogo do inferno limita, pois, a atividade do espírito aos termos que Deus há por bem conceder. Esta paralisia do espírito constitui, outrossim, uma humilhação, pois o fator coibitivo da alma é corpóreo. Deus permite, pois, que a matéria domine o espírito do condenado, a fim de punir correspondentemente a sujeição às criaturas que o homem mesmo pratica em todo pecado grave. Uma proposta de explicação que verdadeiramente assusta, a punição que atinge também a relação entre alma e corpo. O homem em santidade traduz isso, a alma domina o corpo está sujeito à alma. Os desejos da carne estão subordinados aos desejos do espírito. No inferno é exatamente o contrário. É a alma escravizada pelo corpo pesado, punido pelo remorso, pela raiva, pela rebelião, pelo ódio e pela consciência de que ofendeu Deus Todo-Poderoso e isso não acaba jamais. Uma situação tristíssima, o fogo do inferno. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. Depois do intervalo, nós retomamos essa explicação, a explicação do que significa o fogo do inferno. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo e último bloco do nosso Encontro Luz da Vida, programa semanal de reflexão de assuntos relevantes da nossa fé católica apostólica romana. Pela 27ª vez, dedicado ao tema do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão na nossa aventura humana, terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 encontros, ao do juízo 59 e com este, que é o último a respeito do inferno, 27 programas. Continuamos uma tentativa de aprofundamento sobre a imagem do fogo do inferno, imagem metafórica para significar a pena dos sentidos, que é consequência do apego, da perversão às criaturas, porque o inferno tem 2 tipos de penas, segundo a teologia, a Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1057, vai falar da principal pena do inferno, que é o afastamento de Deus. Essa é a principal pena, que os teólogos chamam de pena de condenação. Mas também tem a pena dos sentidos, e ela é traduzida pelas imagens do Novo Testamento, as seguintes imagens: trevas, choro, ranger de dentes, vermes que não morrem, fogo ou mar de fogo e enxofre. Já abordamos, já vimos todas elas, estamos na última, na mais importante, que é a imagem do fogo. Com a ajuda do nosso saudoso, querido e eloquentíssimo Dom Estevão Bittencourt, na sua obra
a vida que começa com a morte, estamos a destrinchar essa imagem horrorosa utilizada para descrever o sofrimento, o tormento, a angústia, a aflição que jamais acabam do inferno. E voltamos a pedir a Dom Estevão que nos ajude a entender esse sofrimento, porque a Escritura utiliza este termo, que é muito caro para Jesus também. Jesus fala dessa expressão, o fogo que não se acaba, o fogo que não se extingue, o mar de fogo, expressão utilizada pelo Apocalipse de São João. Então vamos, com Dom Estevão, aprofundar um pouco esse fogo, agora aplicando a realidade dos corpos dos condenados. Os corpos dos condenados também sofrerão? Pode-se dizer que esse fogo atingirá os corpos dos que estão ou estarão no fogo do inferno? Por enquanto, não tem ninguém ressuscitado no inferno. A ressurreição acontecerá no último dia. Essa é a fé da igreja. Jesus fala isso 3 vezes no capítulo 6 do Evangelho segundo João. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa expressão é muito cara a Jesus. Somente Nossa Senhora, dentre todos os que partiram para a outra vida, está como criatura ressuscitada. Todos os outros apenas em sua alma, seja no céu, no purgatório ou no inferno. Então vamos agora para o fogo, respondendo a uma pergunta. Ele atinge os corpos dos condenados, sim ou não? Com a palavra Dom Estevão. Também os corpos dos réprobos, após a ressurreição, são atingidos pelo fogo. Sobre a maneira como isto se dá, os teólogos ainda são menos explícitos. Lembram que a combustão não destrói os corpos. Poderia, pois, ser concebida a semelhança da dor que afeta o ouvido, quando a este é aplicada uma voz estridente, ou analogamente ao dissabor que acarretam para o paladar alimentos muito amargos. Isso é uma proposição, é uma opinião de Santo Tomás na sua obra Contra os Gentios, que está aparecendo aí, e sobre a potência. Em todo caso, como eu disse, em vários outros programas, essas imagens metafóricas, elas são objetos de tergiversações, de elucubrações, de suposições no debate teológico, porque elas são misteriosas e nem o próprio Jesus, nem os apóstolos entram em detalhes sobre essas expressões: verme, choro, ranger de dentes, fogo, mar de enxofre, etc. Mas a suposição aqui, ela é muito plausível. Quem vai sofrer no inferno, quem já está sofrendo no inferno, até a ressurreição de Cristo, nem um ressuscitado. Isso é verdade, é dogma de fé. Mas com os corpos ressuscitados, não seria exato dizer que o sofrimento dos condenados só atingiria a alma deles? Até porque a nossa experiência aqui na Terra, já nos indica que quem passa por aflição, por dor, por angústia, por preocupação, por desespero, por essas situações limite verdadeiramente angustiantes, as pessoas que experimentam isso não sofrem apenas na sua alma, mas também no seu corpo. O homem é um ser psicossomático. As doenças da alma, do espírito, repercutem no corpo, porque a alma está unida substancialmente ao corpo. E vice-versa. As enfermidades do corpo repercutem na alma. Uma pessoa que está com um câncer, que está com qualquer outra enfermidade, seja maligna, seja benigna, isso repercute no ânimo da pessoa. Ora, então podemos dizer com muita segurança que no inferno os corpos também experimentam essa aflição, esse tormento, essa angústia. Se nós buscarmos em Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando ele trata da qualidade dos corpos
dos corpos dos condenados, ele diz de forma muito horripilante, mas de forma muito precisa também, que assim como as pessoas que vivem na graça, a santidade, a beleza, a pureza, a candura, a felicidade, o louvor, o esplendor, o brilho da alma se traduz no corpo, o que significa também que os corpos dos ressuscitados manifestarão esse esplendor, esse brilho. No inferno é exatamente o contrário, mas também a relação é necessária. A alma de quem está no inferno ou para lá irá é uma alma podre, é uma alma imunda, é uma alma sofrida, angustiada, revoltada, em trevas, em angústia e em aflição, e isso se traduz também nos corpos. Corpos que, segundo Santo Tomás, horríveis, deformados, desfigurados. Se os corpos dos eleitos são corpos transfigurados, os dos condenados são corpos desfigurados. Não dá nem para imaginar aquela coisa asquerosa só de pensar coisas horripilantes. Aliás, um pouco disso, os pastorinhos, precisamente quem escreveu as aparições, quem descreveu aquilo que foi visto por eles, foi irmã Lúcia. Jacinta e Francisco não escreveram nada, mas foi irmã Lúcia. Muitos anos depois, ela já religiosa colocou por escrito. São seres asquerosos, os demônios, e também as almas que caem constantemente como coisas escuras, coisas horrendas. Uma breve descrição dos corpos dos condenados. Eu repito, corpo estritamente falando no inferno somente com a ressurreição da carne. A ressurreição só acontecerá no último dia. Mas já projetando exatamente para após a ressurreição, que acontecerá no último dia, não é implausível, não é fora de propósito dizer que nesses corpos se refletirá a podridão, a imundície horrorosa do estado da alma dos condenados. Não somente de pecado mortal, de podridão, de sujeira, de asquerosice, de putridão, podre, mal cheiroso e de um aspecto horrendo. Todas essas coisas também denotam aquilo que é a expressão fogo do inferno quer denotar. Segundo, repito, sempre são suposições da discussão teológica. Neste caso, com o apoio, com o respaldo do grande Santo Tomás de Aquino. Pronto. Esse foi o último programa a respeito do inferno. 27 programas. Confesso que sofri muito em apresentar esse tema asqueroso, esse tema horroroso, mas tinha que tratar, porque integra a fé da Igreja, é um elemento integrante do último artigo do Credo, creio na vida eterna. A partir do próximo programa, começaremos a tratar de um assunto gozoso, jubiloso, que é exatamente o paraíso, é o oposto. Então, eu digo, brincando, que esse é o último programa do inferno e o próximo será o primeiro do paraíso. Saímos do inferno e entramos no paraíso. É uma transição que me agrada muito. Mas, em todo caso, eu quero recordar a vocês, mesmo sendo desagradável, é necessário. Mesmo sendo horripilante, é importante. Não por acaso o título desse conjunto de programas que estamos a desenvolver já há quase um ano, qual é? Verdades esquecidas. Nesses tempos difíceis, em que se fala pouco disso, é importante recordar isso. Estar preparado. Não brincar com o momento presente. Não menosprezar a gravidade do pecado mortal, das suas terríveis consequências, daquilo a que pode chegar, até onde nós podemos ir, com o pecado mortal ainda guardado no coração e dele não libertado ordinariamente pela confissão sacramental, no caso dos católicos,
mas na impossibilidade moral de se aceder ao sacerdote um ato de contrição perfeito, para que na hora derradeira não venhamos a nos encontrar nesta condição que pode precipitar imediatamente após o juízo particular a alma de uma pessoa na condenação eterna. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. É com essa jaculatória que a Santíssima Virgem em Fátima pediu aos pastorinhos que recitassem, que eu termino esse ciclo de 27 programas sobre o inferno, augurando para você uma semana abençoada e o convite para que você no próximo domingo esteja conosco para começarmos uma aventura, uma série de programas sobre o paraíso. Um grande abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.